bom que você veio. Porque se você olha assim para a pessoa e fala assim, que bom que você veio, passa ânimo para a pessoa do seu lado. Fala assim para a pessoa, que bom que você veio. Glória a Deus. Irmãos, estamos começando uma série esse mês que fala sobre milagre. Eu gostaria que você ficasse de pé um segundinho, irmão. Você que pode. E eu gostaria que você levasse na tua mente, na tua memória, nesse momento, um minutinho, o milagre que Deus já realizou na tua vida. Um milagre que Deus já realizou sobre você. Não sobre pessoas, famílias, sobre a tua vida. Você que está aqui nessa noite. Porque talvez nos dias de hoje, você está apertando Deus, você está colocando Deus na parede, falando que Deus não está olhando para você, que Deus não está percebendo que você está aqui na terra. Talvez você está colocando algumas coisas assim para Deus. Mas Deus, Ele quer nesse momento trazer na tua memória que Ele trabalha na tua vida desde o ventre da tua mãe. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e pensasse no milagre que Deus realizou, algo que foi impossível, e Deus fez sobre a tua vida. E nesse momento eu gostaria que você agradecesse a Deus. Talvez você já agradeceu, mas você agradecesse mais uma vez por esse milagre recebido, por esse milagre contemplado sobre a tua vida. Feche seus olhos. Eu também tenho algo para agradecer ao Senhor. É você e Deus nesse momento. Comece a agradecer ao Senhor. Que através desse agradecimento, eu creio que vai abrir portas para mais milagres acontecer sobre a tua vida. Deus, traz na nossa memória, Senhor, amém, irmãos? Por que isso? O Espírito Santo colocava no meu coração. Quem crê que nos dias de hoje, pode tomar seu assento. Quem crê que nos dias de hoje o Senhor ainda realiza milagre? Você crê nisso? Você crê que o Senhor, Ele ainda realiza milagre? Quem crê que o Senhor ainda cura? Ele ainda liberta. Liberta do quê? Liberta. Libertação, quando fala-se de libertação, não é somente uma pessoa que se encontra atrás de uma grade. Quando fala de libertação, muitas das vezes a pessoa fala, a pessoa que se encontra preso. Não, tem vários tipos de libertação. Eu creio que o Senhor ainda realiza esses milagres. Ele liberta a pessoa do cigarro, das drogas. Ele tem todo esse poder para libertar um ser humano disso. Mas tudo vem através do nosso esforço. Tudo vem através da nossa fé, da nossa atitude, da nossa coragem. Então o nosso Deus, fala para o irmão do seu lado assim, o nosso Deus não mudou. Porque muitas das vezes colocamos, por que Deus não faz milagres nos dias de hoje? Por que Deus não está realizando algumas coisas no meio da tua casa, no meio da tua igreja, no meio do teu povo? O que está faltando, irmão? Para que Deus realiza milagres. O que é milagres? É o sobrenatural de Deus. O possível você faz, como já foi louvado aqui nessa noite, mas o impossível é Deus que realiza. Muitas das vezes a gente, pela nossa incredulidade, a dúvida não deixa a gente assistir esses milagres acontecer. Nós cristãos que estamos sempre na presença do Senhor, muitas das vezes duvidamos do poder de Deus. E eu creio que o Deus, Ele não mudou. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e de eternamente.
Eu e você mudamos, irmãos. Nós mudamos. O ser humano muda. Ele muda. Comportamento, atitude. O ser humano sim, ele muda. Agora Deus não. E Deus nessa semana, quando o pastor tinha falado para que eu viesse ministrar, o Espírito Santo me incomodou muito essa semana. Eu não conseguia dormir, chegava meia-noite, 1h, e orando, lendo, falando com o Senhor. Porque é assim, irmão, que Deus quer nos dias de hoje é que eu e você venha ter intimidade com Ele. Pessoas querem que o Senhor realiza grandes coisas na vida, mas muitas das vezes eu e você não temos uma intimidade com Ele. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, a qual o Senhor falou fortemente ao meu coração. E Deus nessa noite Ele vai falar algo para que eu e você venha se posicionar como cristão na presença dEle. E algo nos dias de hoje que está faltando, irmão, é eu e você ter esse tempo com Deus. Hoje é uma quinta-feira abençoada, a qual o Senhor nos concedeu. Nós temos o culto aqui de quinta e domingo. Nossa, meu coração ferve, irmão, quando eu não tenho culto assim. Quando eu deixo de vir do culto assim, ferve, porque falta algo em mim, tá? Não é falar assim, nossa, você não sai da igreja, porque eu sei da onde Deus já me tirou. Eu já sei o que Deus fez na minha vida. Então eu quero estar mais próximo dele o possível. Quero estar mais perto dele o possível. Porque se eu deixar a frieza entrar dentro de mim, o desânimo entrar dentro de mim, eu acabo me afastando do propósito de Deus. E a gente não pode, irmão, eu e você não podemos se afastar da presença. Nós temos que ter isso aqui, ó, é a comunhão. Porque eu vou chegar aqui com um problema, você, a Aline, vai chegar aqui com outro problema, a Karen vai chegar aqui com outro problema. Eu não vou conseguir resolver o problema dela, a Karen não vai conseguir resolver o problema da Aline, mas aquele que está aqui, ele resolve, e ele faz, ele muda, ele que faz todas as coisas. Mas temos que nós vir buscar a presença. Nós temos que mudar o nosso pensamento de pensar: ah não, hoje eu estou cansado, hoje não dá, hoje eu tenho muitas coisas a fazer, por isso que as coisas não estão acontecendo na tua vida. Falta do quê? De buscar o Senhor, irmão. Lucas capítulo 5, irmão. Algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem a ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderou dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito.
E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? No versículo 1, a palavra do Senhor diz assim que havia uma multidão seguindo a Jesus. Não fala poucas pessoas. Uma multidão seguindo a Cristo. Em determinado momento assim, Jesus ele para. Eu creio que ele já estava no pensamento dele. Aquela multidão vindo atrás dele. Ele para e pede emprestado o barco de Simão. Ele diz que ele avista aquele barco. Ele chega em Simão. Ele pede o barco emprestado. Ele entra dentro daquele barco com toda a delicadeza. Ele pede para Simão: Simão, afasta um pouquinho. Ali naquele barco, ele entra e começa a ensinar o povo. Preste bem atenção na onde que Deus quer falar nessa noite. O que me chama a atenção, irmãos, que havia uma multidão vindo atrás de Jesus. Qual é o intuito daquela multidão? O que tinha de tão interessante para que uma multidão viesse até Jesus? O que teria de tão interessante para multidões deixar o que fazer dentro de casa, trabalho, para seguir a Jesus? A Bíblia fala que em determinado momento Jesus ele para, começa a ensiná-lo o povo. É isso que Deus quer falar nessa noite. O próprio Jesus, ele, num determinado momento, ele fez o povo se assentar, a qual nós estamos aqui, vocês estão assim nessa noite, sentado para quê? Para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que ele tinha que dizer. E a Bíblia fala o quê? Que ele começa a ensiná-lo, ele começa a falar com aquele povo. E aquele homem, Simão, a qual tinha emprestado o barco para Jesus, eu fico imaginando isso, irmãos, que aquele homem, a Bíblia relata aqui para mim e para você, que ele tinha trabalhado a noite inteira, tá? Trabalhado a noite inteira, talvez ele estava exausto, cansado, tá? Todo sujo, todo molhado, mas ele desce do barco. Quando ele começa a ouvir a Jesus ali, ele se assenta e Jesus ali ele começa a ensinar. O que Deus fala no meu coração nessa noite, irmão? Que aquele homem, com tudo aquilo que ele estava passando, tá? Ele saiu para trabalhar, não conseguiu um resultado positivo, ele retorna à beira da praia e ali ele começa a lavar as redes e Jesus ali pede o barco dele emprestado. E Jesus falou assim: ó, eu preciso do teu barco emprestado. E ali ele começa a ensinar o povo. O que me chama a atenção é que Deus, Jesus ali naquele momento, ele estava trabalhando na vida de todas aquelas pessoas, falando principalmente na vida de Simão. Ele estava vendo o comportamento dele em questão da paciência. Os dias de hoje, irmãos, presta bem atenção. O que está faltando nos dias de hoje é paciência. Por que a paciência? Aquele povo, a Bíblia relata que Jesus chegou a um determinado tempo, Jesus falou: opa, porque não adianta chegar uma multidão até a mim, tá? E não ter conhecimento de nada. Não adianta encher um lugar e não ter crescimento de nada. Então Deus, o próprio Jesus, ele falou assim: não, tem que começar a ensinar esse povo. E a Bíblia fala que não fala o que ele falou, mas eu garanto para você, talvez a palavra dele ali foi uma palavra de conforto com pessoas que estavam ali. Talvez foi uma palavra dura. Talvez muitas pessoas ali falaram: não, isso daí não é para mim, o que ele está falando não dá para mim, volta para casa. Mas Jesus ali, ele começou, irmão, a falar, a ensinar o teu povo.
Porque o conhecimento é tudo. Sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Um homem sem conhecimento, irmão, ele não consegue levar um casamento. Falo conhecimento da palavra. Um homem sem conhecimento da palavra, ele não consegue, irmão, dentro do teu trabalho, ter uma vida assim estável. Ele não consegue uma vida ministerial. Então o conhecimento é tudo. Jesus falou, não, eu preciso ensinar esse povo. Eu preciso que eles param, sentam e comecem a ouvir. É isso que Deus quer falar nessa noite para mim e para você. Que nós temos que parar um momento e começar a ouvir. Tem pessoas que não sabem ouvir, irmão. Não sabem ouvir liderança. Tem homem que não sabe ouvir esposa. Tem esposa que não sabe ouvir o marido. Tem pai que não sabe mais sentar e ouvir seus filhos. E Deus ali, o próprio Jesus ali, ele estava falando ali com aquele povo. Ele estava trabalhando naquele povo ali, ó. Simão, eu garanto que Simão estava cansado, mas ele teve, tá? Ele teve que ter uma paciência ali de esperar Jesus ministrar, tá? Ele teve que esperar ali aquele momento, porque ele já estava cansado. A Bíblia relata que ele trabalhou a noite inteira e não tinha pegado nada. Talvez ele estava ali, mas estava com o pensamento lá na casa dele. Pois se Jesus está pregando, se Jesus está falando, mas ele não sabe como é que está lá em casa, ele não sabe como que eu saí, ele não sabe as contas que eu tenho que pagar. Talvez você entrou aqui e falou, meu, ele não conhece da minha vida, mas Jesus te conhece. Jesus fala que ele avistou o barco, irmãos. Quando ele avista aquele barco, ele já avista o problema. Quando ele avista aquele barco ali, ele já avistou quem? Simão. Ele já automaticamente ele examina a vida de Simão. Quando ele vê aquele barco, ele, há um problema naquele lugar. Jesus, quando ele te viu nessa noite, ele falou, não, tem um problema na vida da Aline, tem um problema na vida da Karen, tem um problema na vida de cada um aqui. Mas talvez você está aqui, mas está com o pensamento com a pessoa lá fora. Talvez você está aqui, você está com o pensamento nas contas que você vai ter que pagar, você não consegue se entregar, você não consegue adorar o Senhor, você não consegue chamar a atenção dele. E Deus está falando nessa noite que você precisa sentar para ouvir. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Porque aquele que não ouve, irmão, não consegue crescer. Aquele que não senta para ouvir não consegue chegar onde Deus quer, irmão. Nós temos que parar. A correria do dia a dia não deixa a gente mais ter intimidade com Deus. Esse momento aqui era um momento de intimidade com Jesus. Era uma igreja no ar livre, irmão. Não tinha banco, não tinha nada confortável, não tinha aguinha gelada. Talvez era um sol forte, era todo mundo no chão. Mas eles estavam ali ouvindo Jesus falar. Hoje nós temos todo o conforto dentro da casa do Senhor. E muitas das vezes é difícil uma pessoa parar para querer ouvir ao Senhor. E nesses dias eu estava falando, nossa, o que nós temos que fazer, né? Para que o povo venha para a casa do Senhor. O que nós temos que fazer para que o povo venha ficar na presença do Senhor? O que nós temos que fazer? Talvez eu dou o melhor, o pastor dá o melhor, o outro irmão dá o melhor. Muitas das vezes não é o suficiente. Porque o suficiente é Cristo na tua vida. Eu posso faltar, irmão. Eu posso faltar com você, mas Cristo não falta. Eu não posso ser 24 horas na tua vida, mas Jesus é 24 horas na tua vida. É isso que nós temos, irmão, que colocar dentro de nós. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. E ter esse tempo de intimidade com Cristo, começar a ouvir a Cristo. Se você não der ouvida ao Senhor, irmão. Aqui eles estavam parados, sentados e começaram a ouvir Jesus falar. Quanto tempo foi, pastor? Foi 20 minutos? Não sei se a pregação dele foi meia hora, 40 minutos, 1 hora. Hoje em dia está se ministrando a palavra. A pessoa, eita, não vejo a hora de ir embora. Eu preciso assistir, eu preciso fazer isso. Ei, é tempo de intimidade, irmão. É tempo de intimidade. Talvez passamos 1 hora, 40, 2 horas num celular e não temos um momento para ouvir Deus falar. Deus, fala comigo, Senhor. Você quer ouvir todo mundo falar, mas você não quer ouvir Deus falar. Está na hora da gente sentar e parar e ouvir, irmãos. Esse povo aqui, essa multidão, eu garanto que quando Jesus começou a ministrar, eu falei, ei, não dá para mim não. A palavra é dura, a palavra, irmão, tem hora que ela tem que ser dura.
porque senão você não acorda. A palavra do Senhor fala em Salmo 119, versículo 71, fala assim: foi bom ter sido afligido para que eu guardasse a tua palavra. O que quer dizer isso? Tem hora que eu e você tem que tomar um choque, para ver se eu e você acorda para a realidade. Porque se ficar muito assim, ó, você não se desperta. E Deus, Ele quer despertar crente, eu e você, para coisas grandes nessa terra, irmão. Então o que o Senhor estava fazendo aqui, ó, eu garanto para você, Simão ali sentado, eita, e Deus trabalhando. Deus está trabalhando aqui nessa noite em vidas aqui. Permita que Deus trabalhe, para que você venha ter paciência. Se você não tiver paciência, irmão, você vai perder coisas na tua vida. Seja realista. Quem já perdeu coisas por não ter paciência? A paciência, irmão, nós temos que ter. Porque o Senhor Jesus, Ele foi paciente conosco. Ele é paciente conosco todos os dias da nossa vida. E a Bíblia diz aqui, ó, que o Senhor, Ele fala assim, versículo 2: e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. A Bíblia fala assim que Jesus, Ele estava cuidando de um povo, uma multidão. Ele tinha que dar atenção para uma multidão. Ele ainda avista 2 barcos com pessoas também, porque se a gente for ver a vida de Simão, quem foi esse homem? Era um homem, como se diz, um chucro, um homem ignorante, um homem que não tinha conhecimento de nada, um homem que falava o que pensava, agia de qualquer maneira. Era um homem totalmente cru, era um homem assim, sabe, se pegar assim, sem cultura nenhuma. Mas fala para o irmão do seu lado, Deus é Deus que transforma. Quem crê nisso? Ele transforma, irmão. Ele pega do monturo, ele pega do lixo, ele pega aquele que não são e coloca na presença dele e faz, irmão. Quem crê nisso? Seu marido pode ser um pior, irmão. Ele pode ser uma pessoa que ninguém dá nada, mas intercede por ele para você ver se ele não vai mudar. Porque se você não tiver paciência, você desistir, irmão, você vai ser mais um que desistiu. Jesus não desistiu de mim, irmão, não desistiu de você. O que Deus está falando aqui? A paciência, tá? Então a Bíblia fala o quê? Que este homem, ele estava ali, sentado ouvindo, mas eu garanto que o pensamento dele estava no quê? No peixe. O peixe, porque o peixe era o que? Era a fonte de lucro dele. Era o que ele precisava para manter a casa dele, manter a família dele. O peixe, naquela época, se vivia de peixe. Então aqui fala que Simão, ele era dono desse barco, ele tinha esse barquinho, onde ele trazia o sustento dele. E certa vez ele sai para trabalhar, ele sai com destino ao trabalho. Mais uma vez a jornada, diz que ele entra no mar. Diz que a Bíblia fala o quê? Que ele passa a noite inteira no mar e volta. Quando ele chega ali, ele não pega nada, não conseguiu pegar nada, não trouxe nada. Ele ficou frustrado, irmão. E muitas das vezes é assim. Talvez você está lutando, você está trabalhando, você está fazendo coisas e você não está vendo o resultado. Mas nós vamos aprender aqui nessa noite que as coisas só vão dar resultado quando a gente andar de lado a lado com Cristo, de mão dada com Cristo. A Bíblia fala que entrando e viu os 2 barcos à praia, e os pescadores, havendo descido, lavavam as redes. Praticamente eles estavam o quê? Acabou, não tem mais jeito, vamos retornar ao nosso lar. Mais um dia que não deu nada. Eu creio que o Senhor, Ele não despede ninguém de mão vazia, irmão. Onde Jesus entra, alguma coisa acontece. Quem crê nisso? Eu creio nisso, irmão. Que aonde Jesus entra, alguma coisa tem que acontecer, irmão. Se não acontecer é porque Jesus não está. Porque aonde Jesus entra, alguma coisa, algum mover acontece. A Bíblia fala o quê? Que ele entra naquele barco. Quando ele entra, ele coloca o pé no barco, aquele lugar já está abençoado, irmão. A Bíblia fala que aonde você colocar a planta do nosso pé, abençoado será. Você crê nisso? Que você tem o poder para levar a paz em lares? Que você tem o poder para fazer isso? Ele entra naquele barco, ele falou, opa, já estava realizando o milagre na vida de Simão.
Aí ele ministra, ele termina de falar, ele termina de ministrar a palavra. O versículo 3 diz assim: e entrando dos barcos de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, assentou e ensinava do barco a multidão. Fala assim para o irmão do seu lado: você precisa aprender mais de Deus. Mas para você aprender, o que você tem que ter para aprender, irmão? Eu tenho que ter um bom livro, eu tenho que ter um bom caderno, eu tenho que ter um bom lápis, uma boa caneta. Não, você tem que ter o quê, irmão? O que eu tenho que ter para aprender a palavra do Senhor? Eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter tempo para as coisas de Deus. Nós temos aqui, irmão, de domingo, tá? Um ensinamento aqui. Poxa, você crê que tudo que Deus faz na casa dele é Ele que planeja, irmão? E muitas das vezes a gente não dá a mínima, irmão. Quando você desfaz uma coisa que está acontecendo na igreja, você não está desfazendo daquele que está na frente, você está fazendo o próprio Deus. Como se diz, fala para o irmão do seu lado, começa a dar valor nas coisas de Deus, irmão. Porque quando você senta para aprender, é o próprio Deus falando com você, irmão. É o próprio Deus dando a oportunidade para você aprender, para você conseguir ensinar outras pessoas. Por que Deus está falando de conhecimento aqui? Porque Deus, Ele passou conhecimento para aqueles homens. Deus passou conhecimento para aquelas vidas ali. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz alto mar e lançar as vossas redes para pescar. Presta bem atenção, ele liberou aqui uma palavra. Ele falou assim para Simão: eu já terminei, eu já tinha que falar com esse povo, agora é com você. Olha que legal, hein? Fala para o irmão do seu lado, você pensa que Deus não dá atenção para você? Começa a dar atenção para Ele, para você ver. Começa a dar atenção para Deus, para você ver. Começa a dar atenção. Você sabe por quê? Porque Simão, ele deu atenção para Jesus quando Jesus ministrava para outras pessoas. Ele deu atenção, ele parou um momento ali, ele começou a prestar atenção. Ele poderia falar assim: não está falando comigo mesmo, deixa eu ir embora. Ele poderia ter largado tudo, ter pegado as coisas dele e ir embora. Não, só que ele ficou ali, paciente. Falou: não, Jesus, pode ficar no barco aí, depois você deixa aí, tudo bem. Mas não, ele sentou, ele teve paciência, ele ouviu Jesus ministrar. Quando Jesus terminou ali, daí Jesus falou: opa, eu terminei o que tinha que fazer, agora é com você. Jesus nunca vai esquecer de mim e de você, irmão. Quando eu e você está alinhado com Ele, quando eu e você senta, quando eu e você, Ele vê que eu e você, em mim e você, está tendo interesse, não tem como Ele não depositar nada em mim e você, irmão. Quando Ele vê que há um interesse de coração, porque Ele conhece, esquadrinha o nosso coração. Quando Ele vê que há um interesse, que você quer crescer, que você quer conhecer, que você quer buscar, Ele vai acrescentando. Se Ele não vê interesse, para que Ele vai acrescentar, irmão? Para que Ele vai dar? Para que Ele vai colocar nas suas mãos? Fala: eu preciso mais de Deus, irmão. Eu preciso, irmão. A Bíblia fala o quê? Ele liberou uma palavra aqui para Simão. Olha só a resposta de Simão no verso 5. E respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas, lançarei a rede? Aqui ele deu uma indagada com o Senhor e falou: Senhor, a gente já fomos naquele lugar. Eu já tive um tempo naquele lugar. Eu sei como é que é. Não aconteceu nada. Sabe o que Deus está falando no meu espírito aqui, irmão, no meu coração? Tem pessoas que você investiu e falou assim: você desistiu muito fácil. Deus está falando: aí, volta comigo que você vai ver se não vai acontecer. Vamos voltar lá. Deus está falando no meu coração aqui, com pessoas aqui nessa noite. E tem pessoas lá que você desistiu fácil. Mas o Senhor falou: volta. Você estava querendo fazer do seu jeito. Começa a fazer do meu jeito. Começa a fazer do meu jeito. Diz que ele volta, tá? Ele volta, ele obedece a palavra de Jesus. Fala para o irmão do seu lado: comece a obedecer a palavra de Deus. A palavra que vai sendo liberada sobre a nossa vida, irmão. Nós temos que acatar e obedecer a palavra do Senhor. Sabe o que Deus tinha colocado no meu coração, irmão? Tá? Se fosse para mim colocar um tema nesse daqui: sentado para ouvir, tá? E levantando para agir.
Deus tinha colocado no meu coração, sabia disso? Sentado para ouvir. Nós estamos ouvindo aqui, tá? Mas você vai levantar nesse culto, no culto do domingo, no próximo culto, você vai estar ouvindo, mas você tem que levantar para agir, porque não adianta você ouvir e não ter uma ação, não ter uma atitude. Você não pode continuar a mesma pessoa. Você tem que ouvir, guardar e praticar e colocar em ação. Aí você vai ver a mudança. A Bíblia fala, diz aqui que ele fala o quê? Respondendo Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Verso 6. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede. Olha que bênção, irmão. Olha só o que a paciência trouxe. Olha só o que a intimidade trouxe. Olha só o tempo de ouvir. O tempo de, sabe, ouvir Deus falar. O tempo da gente estar na presença de Deus. Porque aquelas pessoas ali estavam aqui na presença do Senhor. Está na igreja do Senhor. Olha só o que trouxe para a vida dele. Ele pensou que ia ser o quê? Mais um dia frustrado. Ele ia retornar para a casa dele praticamente sem nada. Mas Jesus ensinou, falou, ó, Simão, eu sei que você é um conhecedor de pesca, eu sei que você tem todo conhecimento de pesca, você é um cara que, sabe, em questão de pesca você tem todo conhecimento, tá? Mas tem horas, Simão, que você tem que descer, que nem aqui, ó, você pode ver que Simão ele conhecia tudo de pesca. Só que ele teve que ter um tempo para ouvir Jesus. Tem pessoas que conhecem de tudo, tem uma sabedoria de tudo, é muito inteligente, pessoa sábia, mas não tem o conhecimento de Cristo. Falta, porque nós somos limitados, irmão. Até onde foi o conhecimento dele? Que talvez ele falava assim, ei, garanto que quando ele enchia o barco, todo mundo, ei, Simão de novo, hein? Jesus olha e falou, opa, esse cara está se achando muito, vou dar uma cortada, vou dar uma parada nesses peixes aqui, eu vou secar um pouquinho para ver que quem manda não é ele, quem dá as ordens não é ele. Ele pensa que ele é o cara, ele pensa que ele é o tal, mas não é do jeitão dele. Eu vou dar uma parada aqui, vou dar uma secada, eu quero ver como vai acontecer. Tem hora que Jesus faz isso, irmão. Tem pessoas que batem no peito, eu sou isso, você não é nada, irmão. Se você não tiver Jesus, você não é nada. A palavra do Senhor fala que sem Jesus nada podemos fazer. Ah, eu consigo fazer se você estiver com Cristo e Ele estiver com você, tudo aí sim. Aí o que acontece aqui? E respondendo Simão, e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram encher os ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Aí ele reconheceu, irmão, que ele era falho, tá? Ele reconheceu. Jesus, ele realizou o milagre de Simão, tá? Jesus, ele realizou aquilo que o coração dele desejava. O Senhor, ele tem todo o poder para mudar a sua história. Quem crê nisso? Deus, ele tem todo o poder para mudar a história da sua vida, a história da tua família, a história da tua casa. Ele tem todo o poder, irmão. Mas você tem que ser o participante desse milagre. Você tem que ser. Porque quando ele chega aqui, ele usa a vida de Simão. Você pode ver que depois Simão nem dá mais a importância para o peixe. Você pode ver que ele conheceu coisas melhores. E aqui, quando ele realiza o milagre, Deus está falando que ele vai fazer grandes coisas em pessoas aqui. Ele vai realizar grandes coisas na tua vida. Tá? O Espírito Santo fala no meu coração, irmão, que algo que estava travado, Deus vai começar a liberar na tua vida. Algo que se você se colocar na posição mesmo, sentar, tá? Como um aluno que começa no primeiro ano e começa a ouvir as primeiras palavras da professora, você vai ver onde você vai chegar. Mas você tem que sentar, você está muito em pé. O Senhor está falando que tem pessoa que está muito em pé, irmão. Você tem que sentar para aprender. Ah, mas eu já aprendi. Não, senta. É momento. Irmão, aqui havia uma multidão. Olha que o Espírito Santo fala no meu coração aqui, pastor.
Tá? Olha a quantidade de pessoas que está aqui. Se Jesus quisesse, quando ele escolheu os 12, por que ele escolheu os 12, irmão? Se ele quisesse, ele escolhia 50, 100, ia ser mais fácil o trabalho, sim ou não? Mas os 12 ele capacitou, o 12 ele trabalhou nos 12, do 12 ele ensinou, é assim, bateu, machucou, falou que tinha que falar, nos 12 foi assim, aí ele enviou os 12, é dos 12 que ele multiplicou, é desse tanto que Deus vai multiplicar, é na sua vida que Deus vai multiplicar, irmão, é assim que Deus vai fazer, irmão, é assim que Deus vai fazer nessa igreja, neste lugar, na Koinonia. Deus vai usar nossas vidas para multiplicar pessoas. Nós somos multiplicadores de pessoas, irmão. Nós somos discípulos de Cristo. Mas Cristo, ele precisa de mim e de você com conhecimento da palavra. Cheio de Deus para levar outras pessoas. Se eu chegar vazio numa pessoa, irmão, que está precisando de algo de Deus, o que eu vou oferecer para ela? Se eu não tenho nada, se eu não paro para ouvir a Deus, se eu não tenho leitura, se eu não tenho oração, se eu não venho para a casa do Senhor, o que eu vou oferecer? Vou ser mais um vazio junto dessa pessoa. Então Deus, ele quer que você se aproxima, tenha intimidade, tenha tempo para buscar a palavra dele. Você não perde tempo vindo na casa de Deus, irmão. Você ganha, porque quando você está aqui, o seu marido não está, o seu filho não está, mas Deus já está trabalhando para que eles venham estar junto com você, irmão. Ah, não, você não pode se acomodar. Não vai acontecer. Não vai acontecer se você desistir, irmão. Fala assim, eu sou multiplicador. Fala aí, bate. Tá? Esse milagre foi do quê? De multiplicação. Deus só mostrou os peixes ali e falou assim, aí Pedrão, tá vendo aí? Vem cá, opa, agora você parou, agora eu vou te usar. Poxa, mas eu? Você nem me conhece, você não sabe como que eu sou ignorante, eu sou chuco, eu sou isso. Ei. O Senhor fala, mas é desse jeito. Eu gosto de pegar o antes para depois mostrar o depois. Eu gosto de pegar pessoas assim, ó. Sabe aquele que é o ignorantão? Ah, é isso. Daqui a pouco ele está, Pai do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, todo manso. Porque Deus, ele muda, Deus, ele transforma. Jesus é transformação de vida, irmão. Você tem que colocar isso na sua... Jesus é transformação. Ah, não, eu não mudei, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim, não. Se Jesus entrou, é para mudar. Tem que surgir efeito na nossa vida. Tem que surgir efeito em todas as áreas, comportamento em todas as áreas. Porque Jesus é transformação. Então quando ele chega na vida de Pedro, irmão, houve uma transformação. Houve um milagre na vida de Pedro. Houve uma multiplicação. E vai acontecer assim na sua vida. Pastor, Deus manda falar algo aqui. Que está aqui, eu preciso entregar para o Senhor, pastor. Preciso falar algo para o Senhor. E Jesus, quando ele ensinava ali, Jesus, ele sempre ensinou, ele falava e falava com autoridade, falava. Deus fala assim para você assim, ó. Pode usar a autoridade que ele te deu. Pode usar. Usa mesmo. Tem coisas que estão aqui dentro de você. O Senhor falou, pode falar. Não tenha medo, pode falar. Pode falar. Jesus não ligava para o biquinho. Jesus não ligava para a cara feia, não, irmão. Tá? Jesus ligava para aquelas pessoas que tinham interesse de querer crescer e mudar a sua personalidade. Deus está falando, pastor, pode usar, que Deus é na tua vida. O que Ele te deu mesmo, pode usar. Tá? Pode usar aquilo que Ele te deu, pode usar mesmo. Porque é isso que Deus quer fazer, irmão. Tá? Porque muitas vezes, não, nós temos que falar assim. Porque eu tive que levar a palavra dura para que eu tivesse mudança hoje, irmão. Eu tive que ser repreendido para que eu tivesse uma mudança na minha vida. E é assim nas nossas vidas, irmãos. Meu Deus. Cadê? Gostaria que você ficasse de pé, irmão. Fique de pé.